Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o debate que aconteceu. Dizem algumas más línguas que foi o debate mais interessante da história do Brasil, porque realmente não é comum, né? A gente vê isso em eleições. O embate entre dois populistas que repercutem tanto, né, na população em geral e que geram tantas polarizações, até porque no Brasil, se a gente contar aí após o regime militar, o Brasil sempre esteve entre dois partidos, basicamente, né? Tendo outros ali à sombra. Principalmente os partidos PSDB e PT. Só que o PSDB e o PT, eles representavam uma espécie de briga entre irmãos, já que o PSDB também sempre se considerou um partido de ala à esquerda, mas propriamente um fabianismo, né? Ou pelo menos em tese um fabianismo. Não que na prática, de fato, isso o PSDB representasse realmente o fabianismo, já que o fabianismo tem projetos de poder. Me parece que tanto no caso do PSDB quanto no caso do PT, os aspectos ideológicos eles aparecem aqui e acolá pululando de um lado para o outro, mas ele às vezes sucumbe diante da corrupção. A corrupção pessoal, o interesse egóico, né, daquele que preside um determinado governo e que vê vantagens específicas, né, para se manter no poder, não por conta do seu interesse ideológico, mas pelo seu enriquecimento ilícito. Então isso aconteceu muito no PSDB, a meu ver, principalmente em São Paulo, onde o PSDB ficou mais de 20 anos. E, bom, agora acabou a era PSDB. Pouca gente está falando sobre isso, né? Mas a era PSDB acabou. E agora ou vai ser o PT ou vai ser o Tarcísio, não vou nem dizer o partido do Tarcísio, que nesse caso seria irrelevante diante do fato dele estar apoiando o Bolsonaro, né? Que é de outro partido. Então, é Tarcísio e Haddad. Quem que vai vencer essa labuta? Provavelmente é o Tarcísio. Eu dificilmente admitiria a hipótese de um cara como o Haddad vencer as eleições aqui em São Paulo. É muito complicado pensar isso, porque São Paulo nunca deu muita trela pro PT, né? Claro, o Haddad já foi prefeito aqui em São Paulo, mas foi muito mal avaliado, né, ao final do seu governo. E assim, seria muito estranho que o paulista viesse a votar, né, enfim, né, as pessoas aqui do estado de São Paulo, não só da cidade de São Paulo, viesse a votar no Haddad. Mas tudo pode acontecer, né, nessas eleições. Mas acredito que realmente quem deve vencer para o governo federal aqui em São Paulo é o governo federal, não, desculpa, o governo estadual, né, aqui de São Paulo. Quem deve vencer é o Tarcísio. Mas vamos ver como vai se comportar aí. É até engraçado porque as pesquisas no primeiro turno, né, o Haddad vai ficar na frente. Mas o que a gente está vendo agora é o oposto, né? Agora a pesquisa está dizendo que quem está na frente é o Tarcísio. Então pode ser que agora quem ganha é o Haddad. Se a gente considerar, né, a discrepância dos resultados entre os governadores dado pelas pesquisas. Enfim, a incompetência, a má fé, quem sabe, né? Mas antes da gente falar sobre esse debate que aconteceu na Band, que foi realmente histórico, não tem muito o que dizer. Por mais que você diga que não goste nem do Lula nem do Bolsonaro, o debate se foi histórico, sim, e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Mas deixa eu só ler uma reportagem muito interessante. Perdoem o galo cantando aí, né? Não posso fazer nada, não tem como calar a boca do bicho. Acontece aqui o seguinte, olha. Uma notícia que me chamou a atenção, então eu vou repassar para vocês aqui pra gente comentar depois, ou tentar concatenar isso de alguma forma com o que está acontecendo no Brasil. Mas a China. Xi Jinping admite o uso da força para controle total de Taiwan. Isso aqui nos fala de política fora do Brasil, e às vezes a gente está muito focado no que está acontecendo aqui no Brasil sem se dar conta no que está acontecendo no mundo. E isso aqui é muito grave, porque quando a gente fala de Taiwan, a gente está falando da possibilidade de um conflito que possa abarcar até mesmo uma guerra entre nações. Porque, vamos lá, se a China tentar de fato conquistar Taiwan, assim como a Rússia tenta conquistar a Ucrânia, pode ser, e é bem provável que isso aconteça, os Estados Unidos venham interferir. E se os Estados Unidos vierem interferir, a gente pode ter aí, sem dúvida nenhuma, uma terceira guerra mundial, né? Não necessariamente ela será tão catastrófica quanto foi a segunda, a pior das guerras. Mas pode ser que seja até pior, porque consideremos aí o poder tecnológico que existe hoje no mundo, né? Não só de armas nucleares, porque eu acho que dificilmente, assim, do ponto de vista do blefe, usar armas nucleares, ou quer dizer que vai usar armas nucleares, faz parte do jogo. Mas do ponto de vista pragmático não faz muito sentido, né? Já que você vai destruir completamente a região a qual você quereria controlar. Então, se é para não ter escrúpulo nenhum, e aí dizer que vai usar arma nuclear, como o Putin vive falando por aí, então acredito que seria mais adequado em termos estratégicos por parte desse pessoal que tenta ganhar a todo custo, né, as suas guerras. Por exemplo, o uso de armas biológicas ou armas químicas, por exemplo, né? É claro que o uso dessas armas seria evidentemente percebido
e evidentemente rechaçado por todo o mundo, ou pelos outros países, pela ONU, etc. E isso geraria novas sanções e novos embates, certo? Então, sim, o uso também dessas armas, todas essas armas são ilícitas do ponto de vista de uma guerra normal, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a questão da guerra de quinta geração. Vocês podem assistir esse vídeo, eu explico melhor sobre esses pontos, né, do uso incomum desse tipo de ferramental, digamos assim, né, numa guerra. Então seria um absurdo você usar armas nucleares, armas químicas ou armas biológicas. Mas é possível fazer isso? Sim, é possível. É improvável? Bom, depende também do contexto das circunstâncias, né? Mas olha só o que diz essa notícia. Está aqui no antagonista. Líder chinês disse na abertura do Congresso do Partido Comunista que o país pretende controlar a ilha autônoma, assim como foi feito em Hong Kong. Isso aqui é do dia 16, né? Bem recente, na verdade, né? Foi ontem. Pra mim, né? Tô fazendo esse áudio agora no dia 17. Durante a abertura do 20º Congresso do Partido Comunista da China, o líder chinês Xi Jinping disse nominalmente neste domingo que o país pretende controlar a ilha autônoma de Taiwan, assim como foi feito em Hong Kong. Cara, isso é muito grave, velho. Ele também admitiu a possibilidade do uso da força para o objetivo, embora tenha reafirmado esperar uma solução pacífica. Meu Deus, solução pacífica. Quando, na verdade, o cara deflagra, né, o seu interesse de controlar a região. Aí ele fala assim, ó, abre aspas para o Xi Jinping. Tentaremos buscar a perspectiva de uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e os maiores esforços, mas nunca nos comprometeremos a abandonar o uso da força. Então ele já está deflagrando aqui que o que ele quer e não vai voltar atrás. Em seu discurso, que durou quase 2 horas, Xi Jinping disse que o objetivo da China é expandir o controle de Taiwan, como em Hong Kong, mudando a situação do caos para a governança, como se houvesse um caos em Taiwan, que é uma mentira deslavada, né? O líder chinês também voltou a defender a política do Covid-0 e estabeleceu uma série de medidas de restrição de movimento draconianas nas grandes metrópoles do país. O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês está previsto para ser concluído no próximo sábado e deve consolidar Xi Jinping como o líder chinês mais poderoso desde Mao Tse-tung. Que me perdoe Mao Tse-tung, né, aquele genocida que mata as pessoas pela fome, mas ele não dá nem para comparar ele com Xi Jinping, dado a conjuntura que nós vemos hoje, né? O poder tecnológico que o único, que é o unipartidarismo que existe na China, né? Que o único partido da China tem, é algo que é inconcebível para os homens que viveram no século XX. Inconcebível. Hoje, o tipo de controle que a China tem sobre o seu povo, ou o governo chinês tem sobre o seu povo, é algo inimaginável. Inimaginável. O poder de manipulação, o poder de evitar rebeliões, etc., é algo assim inimaginável para o homem do passado. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, quando vai falar a respeito de China e daquilo que, enfim, né, pode acontecer à luz da política externa, principalmente no quesito dos conflitos. A gente está diante de um conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia e que gerou tanta convulsão no mundo, problemas de ordem principalmente econômica, tanto para a Rússia quanto para a Europa como um todo. E de repente você tem agora a China deflagrando seu interesse e reafirmando isso com todas as letras, de que não vai voltar atrás no seu intento de retomar Taiwan. Então é uma coisa gravíssima do ponto de vista dessas relações internacionais e da geopolítica. É uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque de repente você... Bom, agora a gente está nas eleições aqui no Brasil. O Xi Jinping vai consolidar seu poder na China e aqui no Brasil você vai ter ou Lula ou Bolsonaro. E aí fica a pergunta, né? Num possível governo do Lula, ele estaria apoiando quem? Num suposto conflito que venha acontecer futuramente. Me parece que ele tem mais afinidades com a China do que com os Estados Unidos. Parece não, é uma coisa meio óbvia isso. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é uma incógnita também, porque o Bolsonaro prestou vassalagem ao Putin, né? Então, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer diante de um governo futuro desses dois homens à luz do contexto geopolítico do mundo atualmente. É uma coisa, enfim, eu só estou falando isso para a gente pensar, tá? Agora, voltando-me ao debate que aconteceu na Band, e já deflagrando aqui meu elogio, né? Um elogio ao formato do debate. Cara, incrível, incrível, interessantíssimo. Colocaram lá assim, para mim é o mesmo formato de galo de briga, né? Basicamente é isso, eles colocaram os dois caras ali para se debaterem, para se degladiarem. É o formato
do Coliseu de Roma, né? Do ponto de vista do entretenimento, por mais que isso pareça esquisito e até assim fora de contexto, a gente fala de entretenimento num debate político, né? Parece uma coisa muito inadequada, já que, bom, a gente teria que estar preocupado com o Brasil, o futuro do Brasil, não com o entretenimento, mas a curto prazo isso acaba gerando, sim, um entretenimento, porque a gente está diante de duas figuras extremamente antagônicas. Como eu falei para vocês, antes você tinha um embate entre PT e PSDB, e o PSDB sempre foi, já desde muito tempo, uma oposição boca pequena, totalmente boca pequena. Tanto é verdade que hoje o Fernando Henrique Cardoso, fundador do PSDB, apoia o Lula, né? É claro que a gente está vivendo um contexto todo específico, ao ponto de, até o Amoedo, que é do fundador do Partido Novo, estar apoiando o Lula, né? Que é uma coisa esquisitíssima, porque quando eu vi o Lula falando num debate sobre privatizações, eu fui perguntado para ambos, né? E o Lula falando que privatização nunca é a solução, cara, naquele momento eu queria ver a cara do Amoedo. O que o Amoedo diria sobre isso, né? Quer dizer, logo o cara que é defensor do livre mercado, do liberalismo, da economia, o que ele diria diante de um presidente que agora ele está apoiando, porque ele declarou isso, enfim, não tem como voltar atrás mais, né? A não ser que ele diga, voltei atrás, eu errei. Dificilmente ele faria isso. Mas o que ele diria diante do cara que ele está apoiando quando este diz que privatização não é a solução nunca? Eu sei que a questão da privatização é uma questão bem complexa. Eu não estou dizendo que você tem que sempre privatizar, mas também o engessamento de nunca privatizar é uma coisa absurda, ao meu ver, né, à luz da contingência econômica que aparece. Até porque muitas privatizações foram boas, inclusive feitas pelo PSDB aqui no Brasil, e outras foram muito mal planejadas, digamos assim, né? Então existe uma conjuntura mais complexa no que se refere a privatizações, mas me parece que o PT tem esse engessamento de nunca a privatização ser uma solução, como disse o Lula. Isso aí, para mim, isso aí é muito errado, assim, é um pensamento fechado, muito fechado, e é preocupante. Agora, do ponto de vista do bolsonarismo, você ainda tem essa abertura, apesar de todos os erros econômicos, né, digamos assim, do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes e tal. Ainda você tem essa abertura, né? Então eu acho que aí já é um ponto positivo para o Bolsonaro. Um outro ponto positivo que eu vi no debate a respeito do bolsonarismo é o seguinte: quando ele fala da representatividade do governo, não vou nem dizer representatividade, mas quando o presidente indica alguém para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, aquela pessoa que ele indicou tem a sua confiança e, portanto, é mais alicerçada a um tipo de mentalidade voltada, no caso do Bolsonaro. Não necessariamente, a gente sabe que isso aí é muito relativo, mas provavelmente ele tem algum vínculo maior ali, ou intimidade com o pensamento ideológico do governo que o indicou, tá? Não necessariamente. Mas me parece que quando ele fala de representatividade, como ele colocou no debate, isso faria sentido à luz do fato de que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal são indicação do PT, e agora a gente tem 2 indicações do governo Bolsonaro. Se ele for reeleito, então ele vai poder indicar mais 2, e aí ele fala, a gente vai poder ter um equilíbrio. Eu achei que esse argumento é muito interessante do ponto de vista de virar votos. Achei um argumento bom. É claro, eu repito aqui, né, é uma questão muito relativa a isso, porque foi justamente o indicado do Bolsonaro, Cássio Nunes, que deu uma espécie, né, entre aspas, aí, de voto de Minerva para favorecer o Lula. Sabe-se lá por quê e qual a intenção disto. Alguns dizem que o Bolsonaro fez isso porque ele tinha interesse de ressuscitar o lulismo para combater o PT e fazer esse contraste, né? O Bolsonaro, para ganhar força, ele sabe que ele precisaria de um contraste muito claro, né, para que pegasse o seu discurso maniqueísta de luz e trevas, de bem e mal, né? E aí faria sentido, né, o retorno de apoiadores antigos para com o seu governo. E de fato, se isso foi uma estratégia, deu certo. Porque o Moro estava lá no debate, por incrível que pareça, juntamente com o Bolsonaro, para defender a sua candidatura. É uma coisa assim impensável, pelo menos para mim, é impensável há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. É um troço assim inacreditável, certo? E estavam certas as pessoas que me disseram aqui que o Moro tá apoiando o Bolsonaro e agora... Eu falei, mas será que ele tá apoiando mesmo? Tudo bem, ele tá criticando o Lula, faz sentido. É coerente, certo, que o Moro venha criticar o Lula. Foi o Moro que condenou o Lula, gente. Então faz todo sentido ele criticar o Lula muito mais do que o bolsonarismo. Só que apoiar o bolsonarismo, como ele tá fazendo agora, aí já é outros 500. Como eu já falei, tem um elemento de incoerência muito forte ali. Assim como no caso do Ciro Gomes.
Não tanto quanto do Ciro Gomes, como eu já tinha refletido a respeito. Porque, repito, né, quem condenou o Lula foi o Moro. Mas, sim, tem um elemento de coerência muito forte. Incoerência, tá? Mas o fato, meus amigos, é que, assim, no debate, o Bolsonaro realmente se mostrou mais habilidoso. E eu não sei o que aconteceu, porque, assim, na primeira parte do confronto entre os dois, dado o formato de uma espécie de Coliseu de Roma ali, o confronto, ele foi realmente muito favorável ao Lula, né? É aquela coisa que eu digo, né? Quando um pega o ponto fraco do outro, este um fala a verdade. E se ele fala a verdade, ele ganha autoridade, porque a autoridade está na verdade, está no fato. E quando o Lula levantou a bola sobre a pandemia e os erros da gestão bolsonarista, ficar trocando ministro, porque os ministros não queriam fazer o que o Bolsonaro queria, da questão da compra de vacinas e tudo mais, da CPI. Quando ele levantou essa bola, você viu claramente que a moral estava mais vinculada ao Lula do que ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula falou, alguma verdade ele falou ali, certo? Sobre essa questão. E o Bolsonaro, por mais que queira negar isso, ele sabe que a gestão dele foi ruim na pandemia. Ah, mas comprou vacina? Comprou. Imagina se não comprasse, né? Imagina se não comprasse. Então, assim, nesse ponto, e por isso que eu costumo pensar que quando um fala do outro, aí eles começam a falar mais verdades do que mentiras. E aí, nesse sentido, seria até interessante ou os dois perderem ou os dois ganharem, né? Porque se um fala a verdade a respeito do outro, então que os dois ganhem e os dois percam ao mesmo tempo. Só que como isso é impossível à luz do sistema eleitoral, óbvio. Então, enfim, um vai ter que ser escolhido ali. O fato é que, por isso, o Lula ganhou o primeiro embate. Porque ele tinha a moral, nesse contexto, obviamente, de falar algo que realmente era um telhado de vidro, era uma fraqueza pro bolsonarismo, a questão da pandemia. Tanto que o Bolsonaro teve que cortar esse assunto, porque ele viu que ele estava levando desvantagem. Só que depois, o jogo virou. E virou de uma forma assim a desestabilizar completamente o Lula. Não sei o que aconteceu, esqueceu de tomar o remédio. O rapaz quase desmaiou. Porque no segundo embate, se não me engano foi no terceiro bloco, enfim, não sei se foi terceiro, o último bloco lá do debate. No último bloco do debate, o Bolsonaro realmente destruiu o Lula. E aí é o que eu falo, né? Quando o Bolsonaro começa a falar do Lula, começa a falar de Petrolão, começa a falar da corrupção do PT, aí a moral passa a estar do lado dele. E aí o Lula se enfraquece, porque é uma coisa meio freudiana você pensar isso, né? Por mais que o cara seja cara de pau, como os dois são, diante da acusação, que eles sabem que lhes pesa e que eles erraram, por mais que eles neguem, eles não têm aquela força moral para negar a todo custo, sabe? E aí eles acabam se desestabilizando. E o Lula se desestabilizou ali, né? E aí quando você olha para um e para outro, né? Tudo bem, o primeiro confronto do debate o Lula levou vantagem. E no segundo confronto, o Bolsonaro levou vantagem. Mas entre a desestabilização de um e de outro, quem se desestabilizou mais? Bom, foi o Lula. Isso foi claramente. No primeiro bloco, o Bolsonaro conseguiu se manter com as mãos para trás. Eu achei uma coisa meio esquisita, né? O que ele tá escondendo aí? Será que é uma arma? Com a mão para trás ali. E tava se segurando. Se defendendo das acusações relativas aí à má gestão da pandemia. Agora, depois, o Lula se desestabilizou tanto justamente porque ele não conseguia explicar, primeiro, né, o seu apoio a esses governos ditatoriais da América Latina. Ele até assumiu que defendeu revoluções que a gente sabe que foram sanguinárias, mas o povo não sabe muito bem sobre isso, né? Mas ele admitiu. E assim, é completamente incoerente à luz da defesa, né, que ele faz da chamada democracia brasileira. É completamente incoerente isso. O Bolsonaro também se defendeu de algumas acusações sobre pedofilia, que a meu ver são absurdas, assim, tudo bem que ele falou de uma forma assim bem esquisita, né? Mas achar que o cara é pedófilo é muita forçação de barra. Tanto é verdade que o próprio Alexandre de Moraes, né, que os bolsonaristas criticam tanto, chamam de ditador, foi favorável agora ao Bolsonaro. Olha que coisa, né? Como o mundo dá voltas, né? O Alexandre de Moraes é quem salvou o Bolsonaro e que deu chancela ao Bolsonaro se defender no debate ontem, né? Porque esse argumento dele foi muito forte. Olha aqui, Alexandre de Moraes proibiu o PT de falar sobre pedofilia. Pronto. Esse é um argumento muito forte, porque o Alexandre de Moraes é conhecido por combater o bolsonarismo e as fake news dos bolsonaristas. Agora o PT está usando... na verdade o PT sempre usou de fake news de uma forma muito sutil, mas usava bastante. Não tão sutil assim, mas não escancaradamente como o bolsonarismo fez. E neste embate, bom, nessas eleições você tem uma figura chamada Janones, que
se tornou o Carluxo do lulismo. Que é uma figura assim que eu tenho muitas reservas, porque assim, o Janones, quando defendia o auxílio emergencial, eu até achava interessante a postura dele. Falou, o cara tá defendendo aí o interesse das pessoas, porque estão passando fome, estão precisando, não tem como trabalhar, às vezes está desempregado, precisa do auxílio emergencial. Então, eu gostei da postura do Janones naquela época. Mas, óbvio que você não conhece a figura, né? Conhecendo a figura mais a fundo, pelas suas atitudes você vê quem ele é, quem é realmente a pessoa. Agora esse Janones, ele virou, assim, ele demonstrou quem realmente ele era, né? Conta, sem dúvida nenhuma, do seu interesse eleitoreiro. Ele queria ser presidente da República, acho que queria na poder, né? E desistiu disso para apoiar o lulismo a todo custo. Ao ponto de gerar inúmeras fake news, inclusive com aquela famosa fake news aí do Nicolas Ferreira, que provou, né, do próprio veneno, apesar de achar que o moleque não tem nada a ver com a viadagem que quiseram lhe atribuir, que foi um absurdo, ele também já usou dessa mesma técnica falaciosa, né, contra outras pessoas. Então, provou do próprio veneno. Né, e certamente não gostou. Eu acho que tem muita imaturidade na política brasileira e esse perfil apaixonado e irracional dessas figuras em defender o seu candidato a todo custo leva a propagação maior ainda das tais fake news de forma intencional. Há uma intencionalidade de promover notícias falsas. Né? E é isso que o Janones tem feito. Ele tem intencionalmente preparado, e eu acho que isso é passível assim, de investigação até, sabe, e punição, porque não é possível. O cara tá fazendo, ele está intencionalmente promovendo notícias falsas, né? E da mesma forma com os bolsonaristas, nas suas fake news, enfim, na investigação que já tem sido feita aí sobre a CPI das fake news, né? Você deflagra algumas coisas ali. Enfim, o que me parece é que isso tem que ser combatido, sem dúvida nenhuma, e nesse ponto o Supremo Tribunal Federal tem feito um papel importante, só que tem exagerado, como eu já coloquei antes, né? Tem exagerado. Então, bom, mas por conta daquilo que não é desmedido, os bolsonaristas hoje podem agradecer ao Supremo Tribunal Federal por ter defendido o seu candidato. Porque o Bolsonaro, enfim, teve a chance de colocar isso à baila no debate e se saiu bem. Se saiu bem, já que tem um aval do próprio Alexandre de Moraes, por incrível que pareça. Então, cara, essa coisa de chamar o Lula de satanista, do Bolsonaro de canibal, de pedófilo, assim, é um baixo nível total. Agora, a gente, apesar da performance do Bolsonaro ter sido melhor no debate do que a do Lula, isso não implica que performance defina votos ou defina quem é o melhor candidato, tá? Na verdade, quem é o menos pior, né? Seria melhor dizer assim. Me parece que agora a coisa mais importante a fazer realmente é a gente simplesmente se colocar como pessoas que busquem, né, discernimento. Até arriscaria dizer aqui que pedir a Deus que te dê discernimento para saber como votar agora nesse dia 30 de outubro. Seria algo justo do ponto de vista da confusão que tem sido feita, que tem sido realizada no Brasil. Porque, assim, acho que votar nulo, votar em um dos candidatos é algo legítimo à luz daquilo que você conseguiu entender, né? E ninguém vai poder te condenar por isso. Então, a gente de fato está diante de um dilema, né? Não é mais o que acontecia no primeiro turno. Por isso que eu falei, no primeiro turno, você tem um monte de opção, cara. Essa história de que no primeiro turno você tem que votar em um outro é mentira deflagrada, descarada, tanto de um lado quanto de outro. Agora, não tem mais escolha, só tem dois. Então, ou você vota num deles, ou você vota nulo. Né? Não tem outra opção, nulo ou branco. A diferença de nulo e branco é 0. Bom, ou você vota 0-0, ou você vota 13, ou você vota 22. Não tem mais o que escolher. Né? Ou você falta, não vai, simplesmente não vai. Então, nesse sentido, acho que é justo você se adequar ali à luz do seu próprio discernimento. E só para fechar esse áudio, você pode, por exemplo, repensar aquilo que pesa tanto num candidato no outro. Por exemplo, no Lula. O que pesa mais no Lula? Petrolão, mensalão, a questão do Foro de São Paulo. Por mais que isso seja, isso é um clichê da direita, Foro de São Paulo, mas existe. Você pode falar que é clichê à vontade, mas existe, certo? Defesa de governos tiranos. Bom, quem é que vai dizer que não é verdade isso? É verdadeiro. Vínculo com as Farc, que era uma acusação muito antiga, né, que o próprio Olavo de Carvalho fazia em relação ao PT. Porque a Farc também tinha uma... Bom, vocês podem colocar aqui nas atas do Foro de São Paulo, a Farc, que é uma espécie de milícia de um poder paralelo, né, que inclusive faz tráfico de drogas e tal, fazia parte. Então, isso é uma acusação gravíssima. Pesa sobre o Lula também a acusação de envolvimento com, ou um possível vínculo, sobre a morte do Celso Daniel. Então tem muitas coisas ali no PT. E assim, o que é mais grave no caso do Lula é que ele já foi condenado. Né? Todas essas questões, quer dizer, parte dessas questões
foram avaliadas, mais a questão da corrupção passiva, né? Mais a corrupção passiva. Não tanto essas coisas que eu falei aqui, a não ser o Petrolão. E o Mensalão também. Então, são acusações gravíssimas sobre Lula. E o Bolsonaro? Má gestão da pandemia, a questão do orçamento secreto, que ele vive negando. Mas o que eu acho muito grave no bolsonarismo é essa coisa do sigilo de 100 anos. Ele não sabe, eu não vi o Bolsonaro explicando esse negócio do sigilo de 100 anos até agora. Né? A coisa da queimada da Amazônia, que eu acho que foi uma boa reversão do Bolsonaro, quando ele diz, olha no Google, né? Porque no governo do PT as queimadas eram também maiores até e tal. Bom, isso o PT não conta. Mas pesa sobre ele essa questão. Também um envolvimento com milícias, no caso do Bolsonaro. Se o Lula tem envolvimento com a Farc, possivelmente, então o Bolsonaro tem envolvimento com a milícia também, possivelmente. Nesse quesito, né, eles são muito parecidos, é impressionante. Tanto é que se pesa sobre o Lula um possível vínculo com a morte, ou envolvimento, né, com a morte de Celso Daniel, pesa sobre o Bolsonaro o possível vínculo com a morte, dizem aí algumas más línguas, da Marielle Franco. Né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história aí, mas isso reverberou bastante no passado. Tem até um áudio que eu lancei em podcast agora, mas que já estava em vídeo desde 2019, onde esse assunto estava em alta, né? Que esses caras que mataram a Marielle Franco, eles tinham algum vínculo ali com o Bolsonaro. Parece que o filho do Bolsonaro namorou a filha ou prima, sei lá, do cara que matou Marielle Franco. Então, enfim, eles conseguiram achar esse vínculo. Né? Então, é impressionante as semelhanças que você tem com Lula e Bolsonaro. De um lado o orçamento secreto, do outro o mensalão. Sabe? É impressionante. Só que é aquilo, um é de direita, outro é de esquerda. Então, eu dou aval ao que o Bolsonaro disse sobre o Lula. Sabe? A maneira como ele colocou, ele se portou e criticou o lulismo foi muito bem colocada, sabe? E eu concordo. E concordo também quando o Lula criticou o Bolsonaro na pandemia. Falou muitas verdades ali, que deixaram, no caso aí, o Bolsonaro, numa sinuca de bico, digamos assim. Quando um fala do outro, você acaba concordando em alguma coisa, né? Então é isso, gente. É uma questão muito complexa, é o que está acontecendo no Brasil. Peça discernimento a Deus, se você decidir que vai votar num ou no outro. E se você decidir que vai votar nulo, então faça da democracia uma democracia mais deliberativa. Porque votar nulo é sinalização, eu repito aqui, é sinalização de que você vai fazer pressão, seja no governo, seja no outro. Tá? E na verdade, se você votar em um ou outro também, você deve fazer pressão sobre esse governo que vencer. Tá? Independente se foi o que você escolheu ou não. Então é isso, fico por aqui e até próximos áudios. A política brasileira é uma bela de uma bosta, não é mesmo? Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt, e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.